Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o patriarca Jacó. Tem várias instruções que eu gravei, instruções divinistas online, de vidas de pessoas, e a gente do grupo divinista Patriarca Jacó não sabe quem é e o que tem de missão. Esse é o nosso tema de hoje, porque para saber do próprio Patriarca Jacó, as pessoas têm fácil acesso à própria vida do patriarca no Êxodo, lá no Velho Testamento. Mas os detalhes da reencarnação desse espírito que está agora reencarnado e um pouquinho das outras vidas, eu vou expor agora. O conteúdo que eu vou falar é formado por trechos de Livro das Comunicações 1 e 2, porque eu vou me basear por tudo aquilo que o nosso irmão pai doutrinário Oswaldo Polidoro falou dele, das coisas que ele queria que todo mundo soubesse. Então, vamos só para vocês se colocarem a atual missão dele. Então, o Senhor Jeová, o delegado supremo na Terra, eu vou até também gravar alguma coisa explicando mais sobre quem é este espírito já infuso, numa comunicação através do Luiz Severo, que trabalha, que é o líder do grupo divinista Patriarca Jacó. Ele é o Patriarca Jacó reencarnado. E numa comunicação, o Senhor Jeová falou: eu estou me comunicando por um espírito bíblico, espírito velho do passado, que na Bíblia, seu primeiro nome foi Jacó. Não quer dizer que esta foi a primeira aparição na história doutrinária, porque ele teve outras vidas lá para trás. Conforme nosso pai doutrinário Oswaldo Polidoro foi tendo nomes conhecidos na história, ele estava por perto. Então, Senhor Jeová falou: vocês estão na frente do próprio Jacó reencarnado. Ele deu a notícia um belo dia. E pesquisem, porque pelo modo e o jeito dele ser, vocês vão ter a confirmação. E ele mesmo já antevê. Vocês vão dizer, mas por que essas comunicações teriam que acontecer por alguém que estudou tão pouco? E aí ele mesmo emenda: e Deus está perguntando a você o porquê ou onde ele quer colocar os espíritos? Se Elias tivesse que reencarnar de novo na França, o que o cabedal humano tem a ver com isso? Deus não escreve certo por linhas tortas, não. Ele escreve na razão da verdade e com motivos. Ele nos coloca onde ele, Deus, quer. E é por isso que o profetismo nunca falhou. Quando é hora do planeta ter profecias anunciando, nunca houve falha. E é por isso, Senhor Jeová continua, que eu volto a falar de Jesus, com suas grandes encarnações no mundo, e porque Deus nunca quis que as grandes encarnações de Jesus não aparecessem. Será que nós não sabemos? Nós sabemos perfeitamente de todos, mas não há necessidade que muita coisa seja dita. Quando Elias veio na carne para o seu grandioso trabalho, ele rogou a Deus. Elias, que nesta vida, que estava testemunhando essa comunicação, inclusive, tinha o nome de Oswaldo Polidoro. Ele rogou a alguém para ter alguém que fizesse esta parte de comunicação, a parte comunicativa para todos nós. Deus olhou para todo o universo e disse: filho, você sabe quem vai precisar procurar. Vá até lá e leve-o, porque um grande trabalho sairá no mundo. Pronto. Luiz Severo de Castro.
nome oficial, nasceu em Pernambuco, na cidade de Pedra de Buí, e agora é só Pedra, é no interior do estado de Pernambuco. Ele nasceu em 1947, logo depois da guerra, numa fazenda onde o pai trabalhava. Com 14 anos, ele veio para a Bahia, lá, quando chegou na idade, prestou o serviço militar, e no ano de 69 veio para São Paulo. Trabalhou na Vila Mariana, e no meio de um trabalho, uma senhora médium disse para ele: você precisa buscar trabalhos espirituais, porque lá na fazenda ele tinha vidência aberta o tempo todo, inclusive, inclusive os espíritos avisavam quando ele estava na cozinha comendo açúcar, eles avisavam: corre que vem vindo gente. Até isso ele passava. E essa médium não só incorporou alguém que deu esse recado, como ele recebeu também o endereço para onde ir buscar trabalho, e foi aí que ele começou, na Avenida Liberdade, num dos trabalhos que Oswaldo Polidoro, nosso irmão, iniciou, fazendo numa sede pública, e lá, então, nunca mais se afastou, nem da doutrina, nem da leitura, lê direto, e foi expandindo os seus dons com a orientação e o contato aberto dos dois planos. Isto sim seria o foco da vida. Ele mesmo diz: eu vou como se fosse uma xícara vazia, nunca tenho ideia de quem vai falar, nem quem é o assunto. Em palavras do nosso pai doutrinário, a gente fica alguma coisa sabendo do passado. Ele comenta assim: quantas vezes eu e ele dividimos o prato de comida e o único cobertor nas andanças das minhas vidas. Eu comecei lá para trás como chefe dos 4 irmãos Vedas. Ele foi Vyasa Veda, Oswaldo Polidoro teve esta vida. Procurem a apostila Vidas dele, do profeta Elias. Ele foi Vyasa Veda. E estive com eles quando eu fundei a Ordem dos Upanishads. 8 espíritos só, sendo eu Enoque, deles mesmos também. Ou seja, sempre eram 8 espíritos em torno para garantir que o que viesse ser entregue teria continuidade. Então, Abraão, Isaac e Jacó estão no meio daqueles 8, e nas minhas encarnações, sempre aqueles 8 comigo. Foram eles mesmos que deram a volta comigo, trazendo o céu para todos saberem que Deus quer que façamos de bem para a humanidade. Então, o patriarca Jacó tem como anjos de guarda Elias e Jesus. Quando foi patriarca Jacó, lá para trás, foi no ano de 1816 antes de Cristo, e como todo mundo sabe, com seus casamentos, naquela época a terra estava sendo povoada, podia ter várias esposas, então ele casou com 2, e 2 eram, não sei o nome que seria, mas eram de companhia. Então, com esses 12 filhos homens, veio a formação das 12 tribos de Israel. Não quer dizer que não havia meninas, não, mas é que a Bíblia não fala dessa parte. E do Senhor Jeová, a gente escuta. Por que, eu pergunto a vocês, vocês se removam se quiserem, o problema é vosso. Mas por que na Bíblia, do Velho ao Novo Testamento, Jacó aparece mais do que Abraão e Isaac? Por quê? Sabem me responder ou não? Porque nas vidas de Elias, que era o patriarca dos patriarcas, nas vidas dele, Jacó sempre esteve por perto. Então, eu coloco aqui uma vida que, por volta do ano 520 a.C., ele foi Ageu, um
profeta judeu que viveu no período depois que eles foram exilados. E aí, do pós-exílio, teve o retorno. Então, nessa época, ele foi conhecido por ter profetizado durante a construção do segundo templo em Jerusalém. E Ageu, na Bíblia, pelos que estudam, é considerado um dos 12 profetas menores. Tem um livro, o livro de Ageu, que contém mensagens e exortações ao povo, convidando. Essa era a função de... A união sempre foi o foco, né? E quando teve exílio, muitos debandaram, enfim. Então, sempre houve aquela chamada para ficar em torno da doutrina. Na época de Jesus, ele estava no meio dos essênios, porque Jesus participou de estudos para conhecer a doutrina. Então, naquele grupo que conhecia já, que conhecia evidências e como trabalhar com mediunidades, ele participou dos estudos que Jesus realizou antes de entrar para a vida pública. Vamos pular mais para cá, no período da Reforma, a Europa, lá pelos 1500, 1600, recebeu na França uma das encarnações dele, René Descartes. Ele foi físico, pouca gente conhece essa vida, mas muita gente penou estudando os eixos cartesianos. Na matemática, eixo X e Y, foi ele que juntou a álgebra com a geometria, nesses planos cartesianos, e foi filósofo, principalmente isso, trazendo o racionalismo. Use seu raciocínio antes de aceitar alguma ideia. Era necessário que alguém chamasse essa atenção para quebrar, para romper aquela coisa que vinha vindo, que se a igreja falar é lei. Não. Escute, entenda, procure entender sem... Esvazia teu cérebro e procura entender. E aí, então, ele trouxe um argumento ontológico, que é o nome técnico, porque ontológico significa é uma ciência, uma doutrina, um estudo de um ser, de ser alguma coisa. Reflexão sobre ser, e esse ser que ele estudou foi Deus. Então, dele é falado assim, essa vida foi recordada pelo Senhor Jeová desta forma. Ele falando, o Senhor Jeová, da vida de René Descartes. Quando as minhas verdades estavam rastejantes, estavam banidas por culpa daqueles filhos traidores, e eu quero que isso fique bem registrado. Eu tive que enviar 3 imediatos reformadores. Enviei meu filho Elias, que na época, nesta época, foi Jan Hus, para abalar a Igreja Católica naquilo que eles tinham de o que eu falo, é como se Deus estivesse falando. Então, esses 3, Elias, Descartes e Pascal. Mais adiante, no tempo, já contando, através das palavras de Oswaldo Polidoro, Jacó nasceu na Espanha, uma família muito rica, e se formou em medicina, e por causa da educação da época, havia diferenciação no tratamento de pessoas negras e brancas. Pelo tamanho de espírito, isso não deveria ter feito diferença. Mas ele não, ele acompanhou o pensar espanhol, diferenciando e pagou pelo que fez e pagou muito caro. Aí, nosso irmão Oswaldo Polidoro, nosso irmão reformador, transformador das verdades de volta, ele fala: e eu pergunto a vocês, por que será
que ele veio a nascer nos sertões do Nordeste. Por que será que essa criatura, desde o berço, via espíritos? E eu pergunto a vocês, por que a família dele, naqueles matos, ia para a igreja e ele falava, não vou, na religião que eu nasci, eu vou morrer. E ele ficava em casa. Por que que ele não ia? Porque isso acontece porque dentro do espírito há uma base que está plantada no passado. Não aceita palavras que são vãs. O vidente vê que aquilo não é de nada. 65 anos atrás, ele continua falando. Há poucos anos atrás, 65 anos atrás, esse espírito ainda estava na África, porque teve uma vida na África antes de vir para o Brasil no Nordeste. E ao mesmo tempo que ele estava na África, sendo curandeiro e formando família, preto, 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 preto. Ao mesmo tempo, ele dava receita aqui no meu trabalho, junto comigo. Então, vejam, foi imediato, ele desencarna na África e rapidamente nasce no Brasil, lá no interiorão do Pernambuco. Então, não passou por cidades grandes. Então, nosso pai doutrinário, Oswaldo Polidoro, pediu a ele para muda o seu jeito de falar. Veja o seu modo de falar com os outros, porque você fala em fio para lá e para cá. E ele começa explicando. Eu perguntei. Oswaldo pergunta, eu perguntei se ele poderia fazer um esforcinho para fazer questão de não falar tão errado. Então, Luiz pediu minha ajuda. Então, peguei nas mãos, pedi que ele saísse do corpo e fomos ao Sagrado Princípio. E lá eu fiz o pedido. Ele, Oswaldo Polidoro. E Deus me respondeu. Filho, ele foi médico na Espanha, muito orgulhoso. Era muito competente. E disse que não seria médico de pretos. E aí escutei a resposta. Ele pecou contra os meus desígnios e Deus, então, fez com que reencarnasse num país da África, onde a maioria era preta, e fez com que ele fosse médico só de pretos. Eis aí, quem já conhece de escutar falar, pelo menos, a vida do pai Jacó. Da Umbanda ele é conhecido, pai Jacó. E hoje ele está aqui servindo. Se Deus quiser falar por ele, ele fala. Se Deus, Senhor Jeová, delegado máximo de Deus, quiser falar por ele, fala. Tira o espírito porco, tirando o espírito, afastando, ele fala sem erro de português nenhum. Isto já é um sinal, porque ele reencarnou semi-analfabeto e sem domínio da língua também. Então ele foi puxado para fora da carne cada vez que acontecessem essas comunicações grandiosas, e é necessário também, por outro lado, que haja merecimento no meio da humanidade para que isso aconteça. Por que não aconteceu na África e tal? Não era hora, não havia merecimento de quem fosse ouvir. E tem mais, quantas vezes ele tem que ser sugado por Deus, por Jesus e por Elias, para que essas comunicações sejam feitas fora da carne? Não é fácil que isso aconteça. Ele vai fora da carne e faz também o trabalho de comunicações. Graças a Deus, esse trabalho está sendo feito neste período transitório de esta humanidade, transitório desta humanidade para a próxima. Ele está considerando aqui que a humanidade, com tudo misturado, tem dias contados. Então, nesse período transitório que vai acontecer tudo, e a expulsão está incluída, muitos têm merecimento, já estão por aqui, e
podem e devem ouvir, mas outros não. Então, isso está sendo feito agora nesse período transitório. Aí o Senhor Jeová disse: são meus os dons, que eu dei para ele para fazer esta serventia da qual vocês estão participando. E com isso eu não estou desprezando ninguém, mas há necessidade de que haja um ponteiro. Por este Espírito já saíram e sairão muitas outras lindas comunicações da parte de Deus, Jesus, Elias, João Evangelista, Madalena, Mãe Maria, Bezerra, espíritos que eu permita que venham a fazer suas comunicações de sua parte. Minha justiça marcou a saída dele da carne para breve. Isso era 1996. Ele estava marcadinho, 95, por aí, para desencarnar. Mas ele diz, eu vou rever. Eu vou rever, não deixando este caso acontecer, dele sair da carne, porque vocês vão precisar muito dele na carne em breve. Então, eu posso rever e tenho por quem falar. Teriam outros para eu usar para falar? Claro que sim, mas esta ferramenta é a apropriada. É esta a ferramenta que eu quero. Portanto, eu vou suspender tudo isso que já está programado para não deixar ninguém na orfandade. O que ele quer dizer orfandade é a gente se sentir só no mundo, todas as coisas acontecendo e vindo comunicações dos céus, a gente se sente aconchegado no colo do Pai. Então, tira a orfandade, é assim que ele se explica. Há necessidade dessa canaleta mediúnica, portanto, filhos na carne e fora dela, eu vou rever este programa de desencarne. Em 1996, ele disse, saibam vocês, eu vou interromper um pouquinho e explicar. Tudo isso que eu estou pegando são várias comunicações, por isso que eu tenho a data. Eu gravei e formei o livro das comunicações que estão no site. Tem o livro 1 e o 2. E depois, mais para frente, eu vou colocar as mais recentes, que são pré-apocalipse. Mas ainda estou formando. Por isso que eu digo que foi em 1996 que foi dito, saibam vocês, que Jacó é o comandante de um grande exército espiritual. E nós estamos dando a ele mais comando. Ele não vai ficar só com este limitado, não. Terão que enfrentar estes exércitos que ele já está comandando, e eu vou dar, ele está falando daqueles que eram contra, e eu vou dar mais trabalho a ele. Vocês darão de cara com esses exércitos e acertem-se com eles. Os exércitos que ele estava comandando eram pretos velhos, índios, hindus, esta falange, e o exército das legiões punitivas. Há uma instrução gravada sobre o trabalho em detalhes desta legião. Eles são um exército de paz. São um exército inteligente, mas são exércitos arrebentadores, porque tem que ser assim. Porque quem dá o testemunho da verdade tem que ter apoio da própria verdade, porque quem é do contra vai tentar derrubar. Eu sempre disse a Elias, João Evangelista e outros, aonde forem, pegue-o para falar. Ele, Jacó, reencarnado, é um dos portadores da bandeira da verdade que jamais fracassou. Outros no histórico tiveram passagens de fracasso. Jacó, a quem prezamos muito, faz parte da direção planetária, porque ele é um dos comandantes de um dos 7 escalões. E eu tenho que dizer isso a vocês,
porque estão reclamando muito, várias reclamações. Se eu falo por um filho meu que é simples, é sinal que eu quero provar, eu quero simplicidade de vocês. Se eu não quisesse tirar um pouco da sabedoria dele, que ele tem no passado, do passado, hoje ele seria um doutor no vosso meio, porque isso ele já tem guardado dentro de si. Mas foi conversa minha com os meus filhos, que são testas dessa humanidade. É por isso que tudo isso que se realiza agora, nesta presente data, quanto tudo tem para acontecer, é através dele que se anuncia. Estas revelações de que eu estou dizendo de Jacó, não é para que surja orgulho ou vaidade, não. É para servir de espelho, é para servir de exemplo, é um preparo para todos, é um orgulho para vocês, sim, saberem que um dia vão ser chamados para fazer esse trabalho também. E eu quero que isso fique registrado. E eu repito mais uma vez, e divinas essas comunicações que jamais sairão da história. Alguns de vocês, isso em outra comunicação, outro assunto. Alguns de vocês, tribos saídas de Jacó. Foram vocês mesmos os tripudiadores da minha lei, dos meus dons, dos meus mandamentos, de dentro da tribo de Jacó. Uns foram ser padres, pastores, outros foram ser guias que acabaram desguiando esta humanidade. Ao ponto que eu tive que mandar Elias várias vezes reconstruir o que destruíram. Mas vocês não vão escapar da vara de ferro de jeito nenhum. Não passará de humanidade alguma que este precioso trabalho de Jacó, esta dignidade prestada a esta humanidade, passe. Isto não passará. Ele era parte e relação do comando, mas agora ele é mais ainda, por meu gosto, meu mando, pelo meu prazer. Dentro do alto comando de Elias e Jesus, onde há também João Evangelista, Mãe Maria e outros, Jacó, por ter suas tribos, por terem as suas tribos tripudiado, ele também vai participar de empurrar mares, cidades, punindo, ajudando na punição desta raça que sempre deu cuidados. Vai trabalhar na punição da raça que sempre inspirou cuidados. Quiseram merecer essa infame punição que aí vem. Então, saibam, Jacó é o terceiro espírito do escalão abaixo, João Evangelista, Maria, ele é o terceiro. Como Elias é quem vai comandar as legiões a agirem duramente, mudando a configuração do planeta, eu vou repetir, o mapa vai mudar. A configuração do planeta vai mudar. Isso está lá na Bíblia, escrito em outras palavras. Nas comunicações, Senhor Jeová fala direto. Jacó será um daqueles que terá que agir ele mesmo, punindo essas tribos que erraram em meu nome. Não será Elias que vai pôr a mão nos escombros, não. A voz dele sacudirá as legiões, para que as legiões sacudam o planeta. Agora, há pessoas que se dizem conselheiros dos meus filhos e que estão negando esta comunicabilidade onde eu, o próprio princípio, estou falando. Isso dentro dos conhecidos. Tinha gente falando, não, isso não é possível, não pode ser, tem que ser alguém, porque não sabe nem as próprias vidas e se acha
no direito de dar palpite naquilo que é determinação divina. Tem muito por aí. Aí o recadinho, esta infeliz boca está negando o princípio do qual é parte de relação. Fui eu que mandei o profeta Elias procurar no mundo espiritual o Jacó, isso eu volto a dizer, para que houvesse esse maravilhoso contato. Esse espírito foi por mim escolhido, por Elias, por Jesus. Vão falar os anjos, os espíritos, todos que eu der licença. Porque por este corpo não vai falar qualquer um, não, não vai. A escolha falará quem é escolhido para falar. E é a primeira vez na história da humanidade, filhos meus, que por Joel, capítulo 2, 28, a grande eclosão mediúnica é a primeira vez que Deus se comunica, como nunca houve antes. Tanto é que quando Moisés entregou os 10 mandamentos, falou, com Moisés eu falo cara a cara, os outros não. Dessa vez estou me comunicando, diz ele, está escrito que essa eclosão aconteceria como nunca houve antes. Elias vai embora e eu quero que Jacó permaneça na terra, para que vocês não fiquem surdos, não fiquem cegos, porque além do evangelho eterno, vocês vão ter a minha manifestação. A voz de Elias não vai cessar no mundo, a gente ouve sempre, ele sempre se comunica, e o Senhor diz, a minha voz não cessará, a voz de Jesus não cessará, e dos outros meus enviados, que eu permitir que venham a conversar entre vocês, advertindo, ilustrando e consolando. Eu tenho gravado. Suas glórias, Jacó, ninguém jamais tirará da história da humanidade, mesmo porque não foi pelo seu gosto, foi pelo meu gosto, foi pelo meu prazer, foi pela escolha de Elias e de Jesus que você está no mundo. E nessa hora, agora, nesse ano de agora, 2025, eu estava comentando que fiz esta coleta das comunicações para falar sobre o trabalho do Luiz Severo. Jesus já estava prontinho, antes, isso foi numa entrada de uma oração. E Jesus já estava presente porque falaria mais minutos depois. Ele se virou, conforme eu falei isso, e falou, se fosse mesmo para escrever tudo, seria necessário um livro com mais de 1000 páginas das coisas que foram feitas para a parte espiritual. Vocês não têm ideia do passado desse espírito. Ele nem 1000 páginas seriam suficientes. E agora, então, para terminar, em 1997, recebemos, falta pouco para fazermos aniversário, recebemos um boletim vindo das mãos do nosso irmão restaurador. Oswaldo Polidoro nos entregou um boletim com essas palavras que eu vou ler, que inaugurou um grupo divinista com o nome Grupo Divinista Patriarca Jacó. E aí, então, o boletim tem essas palavras que fazem o foco do nosso grupo divinista, e ali, nesse boletim, nossas responsabilidades ficaram bem determinadas. Vou ler para vocês. Está no boletim. É o nosso, está bem na entrada o quadro, é o nosso foco, é para isso que vivemos. Como imundos clericalismos, idólatras, vendedores de todas as marcas de falsidades doutrinárias, desviaram os filhos de Deus das seguintes verdades doutrinárias que o boletim contém. O grupo divinista Patriarca Jacó tem por sagrado empenho ensinar a viver precisamente a divina doutrina. Ensinar a viver precisamente a divina doutrina, a que Deus entregou, através dos patriarcas, Moisés, os profetas e Jesus.
dia 17 de abril de 97. Os trabalhos começaram na minha casa, perto do aeroporto de Congonhas. Depois, fomos atrás de uma sede própria, mas já tinha um grupo formado, videntes, e as sessões acontecendo. E achamos na rua Abrão Miguel do Carmo, perto de uma estação, da estação da linha azul de metrô. Tivemos a nossa pequena sede, onde iniciamos todas as atividades. E depois ganhamos da nossa irmã Heloísa a possibilidade de usarmos Rua Gabriele D'Annunzio, aquela sede de onde partiram as ideias e os empenhos de outras pessoas, outras sedes, a doutrina fazendo o caminho de expansão, porque foi entregue já, assim que desencarnou, Oswaldo Polidoro, que assinou com esse nome a última Bíblia da humanidade, cessou o trabalho de colocar tudo em ordem. Então, começa nosso trabalho de expansão, todos nós. E outras pessoas, a partir de lá, começaram a abrir novas casas no Brasil e fora dele, nesse trabalho de expansão da doutrina que já está consolidada. Gratidão é uma palavra insuficiente para agradecermos a Deus, todos nós, dos grupos variados. Mas queremos mais grupos, até chegarmos ao como foi profetizado, até chegarmos aos confins do mundo. Foi assim.